boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início a mais uma tarde da nossa disciplina de redes de computadores. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre redes, compreender um pouco mais sobre o uso da internet, como é o funcionamento, e isso em qualquer dispositivo que haja comunicação. E nas aulas anteriores, a gente já falou sobre a história dos computadores, a história da internet e a história das telecomunicações. Nós, na última aula, falamos na história sobre telecomunicações, a gente chegou a falar um pouco sobre as redes sem fio, bem leve, a gente focou muito mais nas redes cabeadas e também chegamos a falar um pouco sobre os satélites. Na aula de hoje, uma aula especial sobre a questão de uso de redes sem fio, a utilização de redes sem fio, nós vamos falar um pouco sobre as redes móveis, contar um pouco sobre a história das redes móveis, vocês vão entender um pouco sobre cada geração do universo dos celulares, vamos entender um pouquinho o porquê de cada geração utilizar até mesmo protocolos diferentes, vamos começar a falar um pouquinho sobre protocolos, mas a gente vai ter aula exclusiva só sobre a transmissão de dados e protocolos. A gente vai começar a falar um pouco sobre isso. Vou aprofundar um pouco mais sobre satélites. Vocês lembram que na última aula nós falamos sobre satélites? Eu cheguei a comentar com vocês sobre os vários tipos de bandas que existem. Banda C, banda KU, banda KA. A gente entendeu cada uma delas. E hoje eu vou aprofundar um pouco mais nesse assunto e falar um pouco mais sobre frequência. Vamos entender um pouco mais sobre frequência. É um assunto que eu digo para vocês, está lá em física, eu já disse que vocês vão ter que estudar para redes aqui, vocês vão ter que ir lá, dar uma olhada, dar uma folheada, vocês estão aí se preparando até mesmo para o Enem, dá uma lida a mais ali na parte de óptica, na parte de eletromagnetismo, eletricidade, tudo isso está aqui junto nessa disciplina, é importante para entender essa disciplina. Na última aula, a gente viu sobre a questão sobre cabeamento de rede óptica, a gente falou sobre os cabos de rede óptica, e a gente necessitou justamente de tudo que foi aprendido e falado lá na disciplina de física, no ensino médio que vocês aprendem aí, lá a parte de óptica, parte tudo relacionado à luz. Foi utilizado justamente esse conceito nessa disciplina. E a gente vai falar ainda muito ainda sobre isso. Então, quem ainda está meio confuso quanto a esse assunto, vai lá, dá uma revisadazinha de leve, uma leitura por cima. Não precisa nem ficar procurando muita equação, não. É os conceitos. Dá uma lida sobre os conceitos, entenda um pouco mais, para chegar aqui e não ficar totalmente voando aqui nas nossas aulas. Pessoal, vou pedindo para você, está me acompanhando aí da sala de aula, está me acompanhando direto do YouTube, faça uso dos nossos meios de comunicação, o nosso chat. Ficou com dúvida? Não importa qual o momento da minha aula, qual termo que eu tenha falado. Ficou em dúvida? Pode mandar aí sua pergunta. Tem algo a adicionar, algo que está relacionado aí à tua cidade, sobre o nosso tema aqui? Vai lá, adiciona isso. Eu vou tentar aqui sempre estar de olho nesse chat para que a gente possa construir essa nossa aula de uma forma melhor e cada um de vocês possa participar. Então vamos lá, vamos então para o nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje, que é o histórico das redes sem fio. Vamos falar um pouco sobre redes móveis e a via satélite, redes via satélite. Vamos entender um pouquinho. Não vou aprofundar na parte de redes via satélite para falar para vocês sobre o já prometido, a rede criada via satélite de internet que a Tesla, do Elon Musk, está começando a fazer via mundial. Tem um momento aqui que eu estou guardando, estou fazendo ali uma pesquisa mais profunda para falar isso em um momento aqui junto para vocês. Eu quero levar essa informação em um certo momento quando vocês já saibam um pouco mais sobre protocolos. Aí essa aula vai ficar muito melhor, muito mais divertida. Então, para hoje, nós temos redes sem fios, redes móveis e via satélite. Nosso objetivo principal é entender, visualizar as arquiteturas e os padrões utilizados nas redes sem fio. Vamos falar dos diversos tipos de redes sem fio. E na nossa teoria, a prática, vamos ter muito texto, vamos ter imagens também, muita imagem. Eu gosto sempre de trazer algumas imagens de momentos históricos para que vocês entendam muito mais do que aconteceu ali até chegarmos à data de hoje.
Vamos recordar um pouco. Isso aqui eu vou passar meio que correndo para vocês, porque telégrafo, de novo, telégrafo, Rildo. Você é fã do telégrafo. É porque o problema é que o telégrafo, ele é o início de tudo. Ele foi o início praticamente de toda a comunicação, nossas redes, do jeito que temos hoje em dia. Posso dizer até que ele é um ancestral da internet. O telégrafo ali, criado por Samuel Morse, esse equipamento para comunicação que foi utilizado no início ali da história das comunicações, foi utilizado ali. E eu falei isso durante a nossa aula sobre a história da comunicação, a história da computação, a história da internet, também comentei um pouco sobre isso, e nas últimas, a história das telecomunicações, também cheguei a buscar. Então, tem que fazer parte também, porque os telégrafos, eles podem se dizer que é o ancestral básico de celulares. Eletromagnetismo também é outro ponto que já foi falado aqui, mas vamos lá, vamos recordar um pouco. Em 1864, Maxwell formula a teoria da eletromagnética da luz. Classifica a luz como um fenômeno descrito pelos mesmos princípios que governam todos os tipos de radiação eletromagnética. As equações de Maxwell. Ele deu forma final à teoria moderna do eletromagnetismo, que une a eletricidade, o magnetismo e a ótica. Esses três itens, tá lá, gente. Física, lá de sua disciplina de física, a gente estuda muito isso, que a intenção é justamente chegar no momento como essa aula de hoje. Essa aula para vocês entenderem um pouco que a junção desses três estudos acabam nos ajudando a entender muito mais como funciona a internet, como funciona a comunicação através de uma rede cabeada ou até mesmo uma rede sem fio. Também temos que falar um pouco do início ali do telefone. Telefone, em 1876, Graham Bell desenvolveu o aparelho que convertia ondas sonoras em elétricas e vice-versa através da base do alto-falante, transformando ali a parte elétrica em onda sonora. Esse aparelho é o telefone como conhecido hoje em dia. Junto a isso, a gente também tem que lembrar sobre Heinrich Rudolf Hertz, o carinha que fez o conceito, que ele pesquisou o conceito sobre o eletromagnetismo, a radiação eletromagnética em cima das ondas de rádio. A comprovação da existência das ondas de rádio foi demonstrada em 1887 por Hertz. Ele demonstrou a existência da radiação eletromagnética, criando emissores e detectores de ondas de rádio. Então, Hertz fez os estudos, as ondas de rádio que provêm até mesmo do espaço, aquela que vem da questão solar, também ali é emitido ondas de rádio. E essas ondas de rádio foram estudadas por Hertz e por esse motivo, até quando a gente fala de frequência, ela é medida justamente em Hertz, em homenagem a esse cientista. Então, em o entendimento, eu falei um pouco mais na aula passada sobre a ondulação, sobre a questão sobre frequência, isso é falado aqui direto, não importa se a gente está falando sobre sistemas operacionais, se a gente está falando sobre arquitetura, redes, sempre vai cair um momento que alguém vai falar para você sobre frequência. Lembra quando a gente falava lá na aula de arquitetura sobre processadores? Frequência. Quando falávamos de memória RAM, frequência. Tudo está ligado à frequência. Por quê? Porque o entendimento da frequência é o seguinte: se essa onda gerada de forma eletromagnética, essa onda, ela cintila deste modo e a gente pode utilizá-la para levar algo como, por exemplo, a nossa voz transformada em impulsos, ela pode ser levada junto nessa onda. Então, a gente viu na aula passada que até a questão sobre a banda é justamente o diâmetro, a largura, a altura máxima, o máximo dessa onda bem aí. A gente pode dizer, vou passar aqui, vou delimitar ela como central, vou delimitar isso aqui como a mediana passada nela. Ficou meio tortinha, mas vocês estão entendendo. E aí a gente tem o ponto máximo e o ponto mínimo. Isso aqui vocês viram lá em física, mas aqui para nós o entendimento saibam que existe na radiofrequência
existe essa ondulação. E os dados, eles navegam por essa ondulação. Espera aí, Hildo. Então quer dizer que numa rede cabeada tem essa ondulação? E isso, quando você cria ali aquele campo eletromagnético, a ondulação está ali e os dados internos ali trafegam desse modo. Então quer dizer que também a rede sem fio é também desse mesmo modo, trabalhando com frequências diferentes, mas sem a condução pelo meio físico, mas pelo ar. O meio físico utilizado ali é o ar. Então é a mesma coisa essa navegação por essas ondas. Então tenha certeza que o que Hertz ele descobriu aí, isso movimenta a nossa vida em praticamente tudo na tecnologia. Em 1894, Oliver Lodge foi um dos pioneiros da telegrafia sem fio e do rádio. Ele demonstrou as comunicações wireless, conseguindo uma distância de 150 metros de um encontro da Associação Britânica para o avanço da ciência na Universidade de Oxford. Então, posso dizer que a primeira pessoa a experimentar o uso da radiofrequência ali na banda que é reconhecida como wireless foi Oliver Lodge, ali em 1894. É a mesma coisa das ondas utilizadas no rádio, na TV, ou até mesmo não sendo wireless, sendo algo como a comunicação de walkie-talkie. Todas elas, gente, até a satélite, o que o satélite envia, todas elas enviam frequência, trabalham em cima dessa frequência, nessa ondulação. E a ondulação wireless ela só é uma dessas frequências trabalhadas. E aí, Oliver Lodge fez justamente esse estudo em cima desta frequência, esse teste. Durante o período de 1895 a 1901, Marconi, vocês devem lembrar que eu comentei esse rapaz aí, o Marconi, que ele criou justamente aquele telégrafo sem fio. E foi feito esse teste, essa transmissão de modo transoceânica, ali em meados de 1895 a 1901, justamente em 1901, 12 de dezembro de 1901. E aí nós temos ali que pouco tempo depois, em 1909, houve aquele naufrágio, um grande naufrágio, onde várias pessoas, 1.700 pessoas, foram salvas graças a esta invenção, um pedido de SOS. Cheguei a comentar isso em aulas anteriores, que esse pedido de SOS chegou a tempo e as pessoas foram salvas deste naufrágio. Então foi a tecnologia salvando vidas. 1906, Reginald Fessenden realizou uma transmissão em radiofusão, transmitindo voz e música, ou seja, ele falava e também enviando música, usando a modulação em amplitude AM. Pode-se dizer que Fessenden é considerado o pai do rádio AM, o pai do rádio, podemos dizer assim. Ele foi o criador inicial da utilização dessa frequência de rádio. Hertz já tinha estudado sobre as frequências, sim, mas a gente tem que entender que toda a banda, todo o geral sobre as frequências, existem diversas características para cada uma delas. E uma dessas frequências utilizadas foi a frequência de alta amplitude, de amplitude e modulação aí, que é o caso da AM. Nesse caso aí, esse rapaz, ele fez os testes e começou a enviar voz e até uma música à distância desse modo. Então, posso dizer que foi o início da era do rádio. Em 1921, o Departamento de Polícia de Detroit adotou a comunicação wireless em seus veículos. Como assim, Hilder? Eles tinham celulares com wireless dentro dos carros? Não, gente. Eles utilizavam uma forma de radiocomunicador utilizando a frequência wireless. Então seria algo bem próximo àquele telégrafo, só que agora utilizando ondas wireless, uma outra frequência, utilizando isso para poder se comunicar. Então, os primeiros uso, no caso na lei, foi justamente em 1921, ali na cidade de Detroit. Em pouco tempo depois, em 1927, o laboratório Bell Labs demonstrou a primeira transmissão multidifusão de televisão em Nova York. Então, isso também de forma restrita, eles conseguiram mostrar que através de frequência era possível enviar não somente o som, mas também imagem, e assim
foi a primeira multidifusão, a primeira transmissão do tipo de multidifusão, enviando som e imagem. 1924, a telefonia móvel começou a surgir quando os primeiros telefones automotivos foram introduzidos. E aí chegou naquele momento, era um glamour, os carros da alta sociedade começaram a chegar esse equipamento, que existia um telefone dentro desses equipamentos, utilizando justamente a frequência de wireless. Pouco tempo depois, em 1946, surgiram os primeiros sistemas públicos de telefonia móvel em 5 cidades americanas. Então, em 1946 já tínhamos também telefones, a telefonia móvel. Voltando um pouquinho no tempo, já que eu falei que existia essa telefonia móvel, a gente tem que falar um pouco sobre o Hand Talk. Produzido por Galvin Manufacturing Corporation, o rádio Motorola tornou-se o primeiro radiofone do mundo em 1930. Os comunicadores de 2 vias foram adotados pela polícia e, mais tarde, uma versão mais avançada, compacta, chamada Hand Talk. Ganharia importância histórica pelo seu papel na Segunda Guerra Mundial. Vocês já devem ter assistido algum filme antigo, ou um filme que retrata a Segunda Guerra Mundial, e devem ter visto eles utilizando este aparelhinho, o SCR 536, esse que a gente vê aí nesse desenho, ou até mesmo nesta imagem aí, que é justamente o Hand Talk. E aí a gente também pode dizer que os portáteis foram aumentando de tempo em tempo, foram aumentando a condição de uso, principalmente em tempos de guerra. E aí, com isso, a gente tem em 1943, foi lançado pela Motorola o modelo SCR300. Esse foi conhecido como Walkie Talkie, um dispositivo de rádio FM, já esse trabalhava na frequência FM, diferente do anterior que chegava ao wireless, e por trabalhar numa onda de rádio FM, tinha um alcance muito maior. Ele chegava a ter um alcance de até mesmo entre 16 a 32 quilômetros. Pesava 35 quilos, diferente do anterior, a gente mostrado aqui. E vocês percebem aí nessa imagem, a gente tem aí, era necessário uma mochila, principalmente para carregar a questão sobre a bateria dele, a mochila para que pudesse levá-lo com uma antena bem maior. Por essa questão, ele trabalhar até mesmo com nas ondas de rádio FM, que ele tinha essa grande distância, ele conseguia atingir essa grande distância. Um ponto que eu quero dizer aqui, nesse momento, se a gente for visualizar, a gente for pensar um pouco, estamos aqui em 1943. Segunda Guerra Mundial está a acontecer. Nesse momento, o estudo sobre frequências, as diversas frequências, a gente já tem ali estudado a questão do uso de rádio, a gente já tem a questão do uso de TV, a TV já era uma realidade nessa época, e até mesmo a comunicação sem fio, tá? Com resposta, não era só uma emissão como um rádio, mas uma comunicação sem fio também era possível. Além de que as frequências utilizadas, rádio FM, tinha essa distância de até 32 km, e a rádio AM ela era intercontinental, conseguia até atingir outros continentes, as distâncias eram grandiosas. Ou seja, se a gente for pensar, as telecomunicações estavam muito avançadas para a década de 40. Mas qual era o grande impasse para que ela se transformasse até mesmo no que é hoje em dia, do que vemos hoje em dia com smartphones e tudo isso? Era justamente a questão sobre o hardware. Se vocês lembrarem, 1943, qual era o computador que estava fazendo sucesso nessa época? O computador de sucesso dessa época aí era o ENIAC. Vocês lembram da aula que eu mostrei, a fotinha do ENIAC, que diz que ele cobria praticamente um prédio inteiro e que ele servia principalmente para fazer cálculos numéricos? Ou seja, hardware gigantesco, que esquentava muito, que era impossível de eu carregar de um lado para o outro. Então, a computação estava totalmente distante quanto a isso, e o hardware era imenso. Se o hardware era imenso, imagine agora a questão do software. Sabemos que uma das primeiras linguagens ali a funcionar para a criação de softwares
reais, do jeito que vemos hoje em dia, é a linguagem C, aquela que vocês aprenderam com a professora Amanda lá na disciplina de programação. Então ela foi criada ali em meados da década de 60. Década de 40, o que tínhamos? Principalmente linguagem máquina, a linguagem assembler, o 0 e o 1. Então, ou seja, todo o avanço sobre hardware e software estava muito atrasado. Apesar do avanço sobre frequências, o estudo sobre as telecomunicações estavam muito avançado, mas o hardware e o software ainda estava atrasado. Então foi necessário essa espera, esse tempo todo para chegar a mais adiante, para poder evoluir. E aí a gente tem que falar que para essa evolução acontecer, precisamos aumentar o alcance dessas antenas. E aumentar o alcance dessas antenas, vamos falar de satélites. Porque os satélites, eles são realmente como funcionam para a telecomunicação, funcionam como se fossem antenas mais altas do que qualquer monte que a gente possa ter. Ele está fora da atmosfera terrestre. Então vamos lá nesse histórico aqui, o primeiro deles, o Sputnik 1. O Sputnik 1 foi colocado em órbita pela União Soviética ali em 4 de outubro de 1957 e orbitou durante 3 meses. A gente tem que falar alguns pontos aí sobre essa data. 1957, já tínhamos passado um bom tempo da Segunda Guerra Mundial e existia a chamada Guerra Fria. A Guerra Fria era uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, sempre tentando demonstrar que um era melhor do que o outro, e essa guerra partiu para o espaço, ou seja, a tentativa de quem chegasse primeiro ao espaço seria o grande vencedor, demonstraria ali a sua soberania sobre o outro, foi essa disputa. E o primeiro ponto, podemos chamar assim, o primeiro ponto nessa guerra foi marcado pela União Soviética, ali em 57 com o Sputnik 1. O intento do Sputnik, ele só orbitou durante 3 meses, o intento do Sputnik 1 foi justamente só de conseguir chegar até aquele espaço. Foram feitos alguns testes com ele ali, sim, mas o intento do Sputnik 1 era simplesmente demonstrar que era possível chegar até lá. Houve diversas outras tentativas, mas o Sputnik 1 foi aquele que teve esse título de o primeiro satélite colocado em órbita. Ele ficou só 3 meses. Por que, Hildo, ele ficou só 3 meses? Acabou o combustível? Também. Mas ele acabou o combustível por quê? Por que ele só ficava um pouco tempo? Por que os satélites nessa época ficavam um pouco tempo no espaço? Porque até esse momento, vocês lembram que na aula anterior eu falei sobre uma posição geoestacionária lá fora da Terra de alguns satélites, é encontrar posso dizer que é um estacionamento. Eu encontrei um ponto onde eu não estou perto bastante da Terra para cair, mas eu também não estou longe o bastante da Terra para me desgarrar e ir embora. Eu fico preso justamente ali naquele eixo da gravidade. Eu não vou e nem venho, eu fico ali naquele ponto. Além disso, além dele estar preso ali, ela também fica estacionada numa certa posição, rotacionando junto com a Terra. Ou seja, ele sempre fica parado em um ponto ali, ou pelo menos em uma linha fora da Terra. Eu posso deixar estacionado um satélite em um ponto em cima de uma certa cidade por mais tempo. E quando ele fica nesse modo estacionamento, ele não precisa ficar se recalibrando, ficar utilizando de combustível para voltar para a órbita, sair, se distanciar da Terra ou chegar mais próximo da Terra. E por esse motivo, ele um estacionário gastará menos energia e poderá ficar muito mais tempo ali despreocupado. E o Sputnik 1 não foi agraciado ainda com isso. Pouquíssimo tempo depois, já para mostrar soberania sobre os Estados Unidos, eles já tinham marcado o ponto de ter mandado o primeiro satélite. Eles mandaram agora o Sputnik 2. O Sputnik 2 ele tinha algo a mais, ele tinha a cadela Laika. Mandaram uma cachorrinha junto com esse satélite e nesse envio foi justamente para fazer esses testes sobre uma atmosfera, como esse ser vivo sobreviveria, se ele sentiria alguma coisa, o que aconteceria com esse bichinho lá. A cadela Laika ficou viva fora da Terra ali
navegando, digamos assim, durante 9 horas ela ficou ali. Então, o Sputnik 2 ele durou praticamente isso, de 9 a 11 horas fora da Terra ali com essa cachorrinha. Então, fizeram esse teste. 1958, aí chegou a vez que os Estados Unidos, né, já estava na hora deles também começarem a fazer alguma coisa. Em 58, foi lançado o satélite SCORE, que ele foi impulsionado justamente como telecomunicação. Já vou falar sobre ele. Quero dizer que o SCORE, em 58, ele foi o pontapé inicial para algo que aconteceu aqui no Brasil, ali em 1965, praticamente ali quase uma década depois, que foi criada a Empresa Brasileira de Telecomunicações, conhecida hoje em dia ainda como Embratel, com o objetivo de instalar e desenvolver comunicações no Brasil. Então, a Embratel, que foi a grande detentora por muito tempo dos direitos sobre toda a telefonia aqui dentro do nosso país, a Embratel, que ela organizava muito a questão sobre o uso dos satélites, as diversas faixas aqui dentro do nosso país. A gente sabe que grande parte da Embratel ela foi até privatizada ali durante o governo do Fernando Henrique. Houve essa privatização, ela passou pela privatização e aí houve aquela fatia, a divisão entre as várias operadoras de telefonia. Mas isso é um ponto que eu vou contar em outro momento das nossas aulas. Em outro momento eu conto um pouquinho sobre essa história e o que isso tem em relação aqui, até mesmo com as gerações dos celulares. Em 81, pouco tempo depois, foi inaugurado na Escandinávia o sistema de telefonia celular moderno. Então, aí podemos dizer que o sistema de telefonia moderno, ou a segunda geração, foi o pontapé inicial ali na Escandinávia. Foi a segunda geração, não, a primeira geração a enviar dados através do serviço telefônico. E a gente vai voltar a falar ainda sobre esse ponto aí, mas vamos voltar para os satélites. E aí os Estados Unidos lançaram ali em 1958 o Explorer 1. Explorer 1 foi o satélite, ele não foi visto com grande importância, porque como ele foi enviado logo após a União Soviética ter enviado os dois satélites, o Sputnik 1 e o Sputnik 2, com um tripulante, a cachorrinha Laika, então ele foi ofuscado por tudo isso que já tinha acontecido. Mandar o Explorer 1 não valeu tanto assim, ainda mais porque ele não tinha mesmo algum intento. A intenção dele era só demonstrar que os Estados Unidos poderiam chegar ao espaço. Então ele não teve essa pesquisa toda, esse valor todo. Mas fica-se como o primeiro satélite enviado pelos Estados Unidos. Aí a gente tem que falar do SCORE. O SCORE, sim, esse teve uma relação com a tecnologia hoje em dia. O SCORE foi lançado ali também em 58 e ele tinha, sim, testes a serem feitos com a questão sobre telecomunicação. Então, ele enviou dados e houve uma transição de dados, ou seja, conversas. Ele enviava dados e recebia. Houve essa comunicação com a Terra. Ele orbitou somente durante 12 dias, porque ele não estava sobre uma questão geoestacionária. Por isso que ele demorou isso. Mas o caso dele era para durar justamente esse tempo aí, e os testes era fazer testes sobre comunicação. Tivemos também, em 28 de fevereiro de 59, o Discovery 1, que ele era um satélite visto como satélite de reconhecimento. Então, ele fez parte desse lote de outros satélites só para fazer alguns testes sobre reconhecimento. A gente teve em 60 o Echo 1. O Echo 1, um pouco diferente aí da imagem aí, a gente viu até a imagem sobre ele, que ele é um balão artificial de plástico aluminizado. A gente viu a foto dele até na aula passada. Ele refletia radiações de volta para a Terra. A intenção dele era justamente fazer testes não somente na parte da comunicação, mas na parte sobre radiações. Qual a grande importância do Echo 1? A importância é, primeiro, ele foi um tipo de satélite que foi enviado não por foguetes, mas ele foi enviado através de balão. E ele foi o primeiro a ser utilizado para os estudos das radiações, reflexão de radiação. Ou seja, se ele trabalhava com reflexão de radiação, então ele estava demonstrando os primeiros passos para utilizar
o modo de comunicação que utilizamos hoje em dia, através das frequências, das bandas que utilizamos hoje em dia. Tivemos também em 62 o Telstar 1, foi um satélite de comunicação lançado pela NASA, dia 10 de julho de 62, e ele foi o satélite que permitiu a primeira transmissão ao vivo de imagens de televisão entre os Estados Unidos e a Europa. Então, a gente pode dizer que o Telstar 1 foi o primeiro satélite utilizado mesmo na transmissão televisiva. Ele foi nesse intento para fazer isso. Então, ele foi o primeiro deles, de tantos satélites que a gente tem até hoje em dia, que se utiliza-se para a transmissão de TV. Tá aí a carinha dele. O que mais ele tinha que a gente pode dizer que o Telstar tinha de importante? Se ele era, mas o Telstar ele era para ser utilizado na comunicação, no envio de imagens de TV, então ele não podia durar só 5, 12 dias, como a gente já viu outros aqui durar, ele tinha que durar mais, não é? Então eles pensaram nisso. Primeiro passo, fizeram ele pequeno, ele tinha basicamente 1 metro. Ele também pesava pouco, 77 quilos. Ele possuía nas células solares, ele possuía em si células solares, vocês estão vendo aí, ó, pequenos painéis solares, para gerar uma carga elétrica de até 14 watts. Ou seja, ele conseguia se alimentar de energia solar. Então, com isso, ele mesmo gerava a própria energia, então ele poderia durar muito mais. E ele já possuía 600 circuitos eletrônicos, ou seja, ele era pronto para trabalhar até com algumas programações. Esse daqui, o Syncon 3, a gente chegou a falar na aula passada sobre ele. O Syncon 1, o satélite, ele foi lançado ali em 63, Syncon 2, ele foi lançado em julho também de 63, e ele acabou logo substituindo o Syncon 1, e logo em seguida foi lançado o Syncon 3 para haver essa substituição. Era um estudo justamente nessa linha de satélites para telecomunicação, os primeiros testes para telecomunicação. Em 6 de abril de 65, a Communication Satellites Corporation, também conhecida como CONSAT, colocou em órbita o seu satélite Intelsat, International Satellite Communication System. O que tem de importante? O que tem de importante na linha de satélites enviados da CONSAT? Para início de conversa, a CONSAT até hoje ainda trabalha justamente com essa questão de administração, envio de satélites de comunicação no mundo todo. Inclusive, grande parte dos satélites que estão aqui sobre o Brasil, elas são de ordem da CONSAT. Inclusive, a gente tem alguns Intelsat, a gente tem alguns satélites Intelsat, se eu não me engano é o Intelsat 21 e o 23 que estão lá no espaço, aqui em cima do Brasil, que eles fazem parte ali da CONSAT. Inclusive o Intelsat 21, ele faz parte do satélite utilizado pelas TV por via satélite. Essas TVs Vivo, claro, elas utilizam justamente este satélite aí da CONSAT. Tiveram vários outros satélites também enviados com um estudo pela CONSAT durante todos os tempos. Está aí na imagem o Early Bird, ou pássaro madrugador. Esse daí, ele ficava principalmente em cima do oceano. Então foi o início da pesquisa sobre a posição geoestacionária dos satélites. Então a CONSAT, essa empresa, ela começou justamente a fazer testes de posicionamento geoestacionário de seus satélites. E desse jeito, eles tentavam valer por muito mais tempo esse investimento. A tentativa deles era realmente trazer as transmissões de um lado ao outro do mundo, fazer essa comunicação de imagem, som, e com isso trazer uma televisão mais atual. Nessa época, na década de 60, qualquer acontecimento, como Olimpíadas, eventos esportivos, qualquer tipo de notícia, levava-se muito tempo para chegar. E quando chegava de um ponto a outro do mundo, normalmente era por imprensa escrita. Desse jeito aqui, através das imagens e chegando de forma, utilizando os satélites, era muito mais rápida. Mas como o satélite é colocado em órbita?
Hoje em dia, a gente pode dizer que todos os satélites são colocados em órbita, são carregados por foguetes ou em compartimentos de naves espaciais. Então a gente envia normalmente foguetes. Quando fala de nave espacial, a gente vê que os foguetes que são enviados por empresas como a Tesla, eles fazem o envio e eles retornam à base. Então eles são diferentes dos foguetes habituais. Eles são considerados como naves espaciais. E aí hoje em dia é principalmente desse modo que é enviado esses foguetes, esses satélites para o espaço, para entrar em órbita. A gente sabe que por muito tempo ainda foi-se utilizado satélites, como eu falei do Eco 1, satélites através de balão. Só que o balão, não importa o tipo de gás que ele esteja cheio, ele vai ter a limitação e ele não irá conseguir chegar até uma órbita estacionária. Então, por esse motivo, ele acaba não tendo essa validade como outros. Até existe a questão de alguns satélites que hoje em dia não são considerados satélites, mas simplesmente balões meteorológicos para questão de tempo, que são utilizados até aqui dentro do Brasil. O Instituto de Pesquisa de Meteorologia também envia aqui esses balões para fazer esse tipo de pesquisa, mas eles não chegam a entrar em órbita como satélites. Por isso, por esse motivo, eles foram taxados como outra categoria e não satélites. A gente tem que entender que nos satélites existem 3 tipos de satélites que se encontram em órbitas distintas. O primeiro deles, os LEO, ou seja, Low Earth Orbit, eles são vistos como os mais baixos. A gente pode dizer que o nível LEO seria o nível até daqueles satélites que, como o Eco 1, enviados por balões, é o máximo que ele chega. Eles ficam na faixa de 500 a 1.500 km de altitude. Então é bem visível até olho nu e não é tão alto assim. Dentre eles, os LEOs, existem ainda as subcategorias, que são os chamados Big LEOs e os Small LEOs. Esses dois, o Big LEOs, eles trabalham com frequências acima de 1 GHz e o Small LEOs abaixo de 1 GHz. Então, normalmente, esse tipo de satélite ele é utilizado principalmente pela questão das nuvens, ver tempo, meteorologia. O MEO, o MEL, Medium Earth Orbit, ou seja, ele sobe um pouco mais, ele tem ali um nível maior de órbita. Ele chega ali de 6.000 a 15.000 quilômetros de altitude. Este daqui, ele consegue também ser utilizado para a questão sobre a comunicação, principalmente dentro do próprio país. Quem utiliza-se muito desse tipo de tecnologia, os MELs, é a Índia. E o HEO, High Earth Orbit, a partir de 20.000 quilômetros de altura. Ele consegue a partir disso, mas ele consegue subir muito mais. Ele chega a sua classificação aos níveis de geoestacionário a 36.000 quilômetros. Então quer dizer que ficar aquela distância, como eu descrevi, um geoestacionário, ele está tão perto da Terra que ele não vai escapar da nossa órbita e ir embora no espaço, mas ele também não está tão perto assim a ponto de cair. Ele está ali naquele meio termo, quase está ali seguro ali. E essa segurança, esse local de estacionar o satélite, ele fica em média a 36.000 quilômetros de altura. É uma altura que é para de não conseguimos ver a olho nu esse satélite, não é à toa que hoje mesmo eu vou mostrar para vocês um endereço da localização, como você pode localizar os satélites que passam aqui em cima do nosso território, em cima do Brasil, aqui em cima do nosso Nordeste. E até mesmo se você tiver algo como um simples binóculo, você consegue enxergar esses satélites. Porque eles estão a essa distância aí de 36.000 quilômetros, ficam pequenininhos, mas a gente consegue ainda enxergar. É esse nível geoestacionário. Faixa de frequência. A gente tem que entender também que esses satélites, eles trabalham também em uma certa faixa de frequência. Vocês lembram que eu falei
na aula anterior sobre as diversas bandas? Pois é, eles trabalham sempre entre essas faixas de frequência. Eu falei das diversas faixas, militar, usado nas comunicações, e aí eu saí especificando cada uma delas. A comunicação de satélites é feita utilizando ondas magnéticas. Estas ondas transitam entre duas faixas. Então, todas as faixas acabam ficando entre essas duas. A banda C, que tem ali grandes distâncias, compostas por duas faixas espectrais que vão de 3,7 a 4,2 GHz, lá do satélite para a Terra, e de 5,9 a 6,4 GHz da Terra para o satélite. Lembrar que a banda C também é utilizada de antena a antena aqui interna dentro do planeta. E então, nesse caso, a banda C ela é justamente aquela que transmite comunicações, canais, que a gente vê aquela antena, a antena telada, aquela antena grande que vai de 1,5 m a 2 metros, que normalmente a gente encontra em propriedades aí fora da cidade, que não chega ao alcance das antenas que a gente tem dentro da cidade. Tem algumas pessoas ainda que utilizam, muitas pessoas utilizam ainda a banda C para pegar os canais. A gente consegue pegar alguns canais até a mais do que os visíveis aí comum com uma antena comum da nossa TV. Mas a banda C está com o tempo contado, porque eu já falei que ela trabalha 3,7 a 4,2. E o 5G que está sendo instaurado agora, ele trabalha em 3,5 GHz. Então ele acaba causando uma interferência na banda C e é por esse motivo que a banda C está sendo deixada. Foi uma decisão que levou muito tempo. O 5G foi começado a falar em 2011 e a gente já está em 2022 e agora que ele está sendo implantado realmente. Por quê? Porque uma das maiores discussões era justamente isso, de deixar de usar a banda C para o que ela é utilizada hoje em dia, principalmente canais, fazer toda essa transição. Foi um tempo até mesmo das operadoras de televisão fazer essa mudança em todo o seu material. E a gente tem aí a banda KU, que é o limite máximo, é onde tem áreas com menores coberturas, de forma mais específicas. Elas trabalham ali de 11 a 12 GHz para downlink e 14 a 14,5 GHz para uplink da Terra para o satélite. A gente sabe que a banda KU é essa que a gente encontra nessas TVs por assinatura, como eu falei agora há pouco do satélite, o Intelsat 21, ele trabalha dentro dessa categoria da banda KU e com o uso dessa banda KU, utilização da banda KU, o sinal é bem mais específico e uma área bem menor, mas com uma qualidade muito maior. Pessoal, chegou o momento do nosso intervalo e a gente retorna daqui a pouco.